Boa tarde, gente, tudo bom com vocês? Vamos lá para a nossa aula de História, tá certo? Na página 78, a imigração. Vamos lá? Com o crescimento da produção de café, os cafeicultores necessitavam de mais mão de obra em suas fazendas. Devido à grande procura, o governo brasileiro passou a fazer campanhas nos países europeus, com promessas de trabalho, terras e oportunidades de enriquecimento, incentivando a vinda dos imigrantes. Então, como aqui estava precisando de mais mão de obra para essa plantação de café, para vender mais café, aí o que aconteceu? O governo brasileiro foram lá para os países da Europa, né, para fazer campanha, dizer, olha, no Brasil vocês vão ter terras, vão ter oportunidade de emprego, e ia prometendo coisas para eles poderem vir trabalhar aqui no Brasil, certo? Vamos continuar? Aí assim eles ficavam incentivados e queriam vir mesmo. Estima-se que entre 1891 e 1900, o Brasil tenha recebido aproximadamente 1 milhão de imigrantes. Imigrantes são pessoas que vêm do outro país para trabalhar no nosso. Eles formariam a mão de obra assalariada para trabalhar nas lavouras de café. Lavouras é plantação de café, certo? Principais capitanias com ficção de imigrantes europeus no século X e X é o que, gente? X e X? X é 10, né? E o 10 menos 1, né? Aqui, ó. E o 10 menos 1 da frente é o 9. Então, século XIX. Vamos lá? Muitos imigrantes chegaram ao Brasil no final do século XIX e início do século XX. Os principais imigrantes vieram dos seguintes países: da Itália, da Espanha, Portugal e Alemanha. Se cair uma perguntinha, né? De quais países principais vinham os imigrantes? Aqui tá, ó, azulzinho, ó. Da Itália, da Espanha, Portugal e Alemanha, tá ok? Aqui tem o nosso Brasil, aí tem a bandeirinha aqui, ó, a legendinha vermelha que é da Itália, verde de Portugal, cada cor representa um país, tá? A Alemanha azul e a Espanha laranja, tá certo? Então, vê, ó, regiões de fixação de imigrantes europeus. Essa todinha aqui rosa, tá vendo? Na Capitania Geral de São Paulo, Santa Catarina, Capitania de Rio Grande de São Pedro. Então, essa todinha aqui são os imigrantes europeus. A fixação que eles ficaram. Fixação é onde eles ficaram, tá certo? Então, verdinho, a parte verdinha são os povos europeus, ou portugueses, aliás, né? Os povos portugueses, né? A maior massa, ó, portugueses, maior massa que tem muito, né? Povo português, italianos é essa parte, tá? Espanhóis, essa. Japoneses, a lilás. Azul, bem pouquinho, né? Alemães. E outros sírios, libaneses, judeus, holandeses, ucranianos, também tem pouquinho, né? Alemães e outros judeus, holandeses e ucranianos tem poucos. A maioria são portugueses, tá vendo? Então, aqui é a bússola, né? Norte e sul, sempre quando tem um mapa tem o quê? Como é o nome disso? Tem a rosa dos ventos, né, gente? Que tem na bússola, né? Para mostrar norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, né? Leste, oeste. Tá ok? Pra gente saber quem fica na parte do norte, na parte do sul, na parte do leste, na parte do oeste. Sempre todos os mapas tem que ter a rosa dos ventos. Tá certo? Vamos lá.
A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil foi para a região sul, pois o governo estava distribuindo lotes de terra para quem quisesse plantar. O maior objetivo do governo era povoar a região sul. Aqueles que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas fazendas de café de São Paulo. Então eles doaram terra mesmo, mas que eles fizessem a plantação do café para ajudar no comércio, para o Brasil lucrar, certo? E também era para povoar, para ter mais gente também nessas regiões, na região sul, né? Aqui onde a gente viu, onde eles se fixaram, não é isso? Então vamos lá para o outro lado, mais cima. Vamos falar sobre os italianos. Vamos lá? Como a vida na Itália estava muito difícil, os italianos vinham para o Brasil na esperança de melhorar sua situação. O trabalho nas fazendas de café não era fácil, certo? O trabalho nas fazendas de café não era fácil. Os imigrantes pegavam tudo de que precisavam nos armazéns dos próprios patrões nas fazendas, certo? O acerto de contas era feito na época da colheita, mas como os patrões exploravam o preço dos produtos, visto que os imigrantes não tinham outro local para conseguir aquilo de que precisavam, começaram a passar por grandes dificuldades financeiras. Então eles vieram para cá, ganharam o lote de terra, só que eles trabalhavam na lavoura, né? Em troca dessas terras, trabalhavam na lavoura. Aí para ele construir coisa para eles pegavam no armazém dos seus donos. Aí na época da colheita eles descontavam, né, o que eles pegaram. Aí por causa disso, né, eles não estavam lucrando com o trabalho deles, começaram a passar dificuldades, certo? Como a gente está no trabalho, por exemplo, sou tia Dina, né, sou professora. Aí tem tia Silvânia lá como diretora, né? Aí tem o tesoureiro e tudo. Aí o que acontece? Eu tô trabalhando, aí peço a tia Silvânia coisa emprestada, né? Era isso que eles faziam, pedia materiais para construir sua casa ou sua fazenda, né? Sua casa, sua fazenda, as coisas lá que precisavam. Aí na época da colheita, que é a época que eles vão colher e receber, eles não recebiam muito. Por quê? Porque eles pediram coisa emprestada, era descontado no dinheiro. Aí o que aconteceu? O que aconteceu antes, né? Nesse tempo aqui, quando eles faziam isso? Eles ficaram precisando de dinheiro e começaram a passar dificuldades, certo? Estado onde os italianos se fixaram no início do século XX. Olha aqui o estado, foi de São Paulo. Aqui, tá vendo? De São Paulo. Então, foi isso que aconteceu, né? Antigamente, nessa época aqui, né? Eles trabalhavam, né? É como se eu, como professora, pedisse a tia Silvânia coisa emprestada para mim. E quando fosse na época no tempo de receber, eu não iria receber tudo. Porque eu não já pedi coisa emprestada, aí iria ser descontado. Ah, ficar bem pouquinho para mim. A mesma coisa era para esses trabalhadores. Eles trabalhavam, né? Aí pediam coisas emprestadas para a sua terra, né? Para construir, para plantar também. Aí na época de receber, né? Que eles colhiam e recebiam. Assim que levava as colheitas para o seu dono do café, aí eles ganhavam o dinheiro. Só que pedindo coisa emprestada, foi descontado no valor e ficavam com quase nada, né? Os portugueses e espanhóis. A maioria dos portugueses e dos espanhóis foram morar nas cidades. Os portugueses, como eram mais ricos que os espanhóis, conseguiam montar negócios e compravam imóveis para alugar. Então, os portugueses foram espertos, né? Compraram imóveis que são casas, né? Vilinhas, e começaram a alugar e ficaram lucrando, né? Com isso.
foram mais espertos que os espanhóis, né? E aqui está dizendo isso. Muitos foram trabalhar na agricultura e nas indústrias. Da mesma forma que os portugueses, os espanhóis também trabalharam na agricultura e nas indústrias, além de terem sido os grandes responsáveis pelo transporte de mercadorias. Então, os espanhóis eles trabalharam muito nisso também, na agricultura, tá vendo? Só que quem era mais esperto, a gente viu aqui que foi quem? Os portugueses, né? Que compravam imóveis para alugar, né? Aí vamos lá, os alemães, vamos falar só dos alemães agora, certo? Muitos alemães foram para os estados do sul, influenciados pelo clima. Esses imigrantes dedicaram-se às atividades de agricultura e pecuária. Na agricultura predominava a policultura, lembra disso na aula de geografia, né? Aqui tá falando a policultura, né? A policultura é o quê? Vocês lembram? Que essa, por exemplo, essa semana a gente tem plantação de são vários tipos de, vamos supor, são vários tipos de verduras, tipo plantação de cenoura, de cebola, de abacate, abacaxi, que mais? Policultura é isso, são várias plantações misturadas, certo? Cebola, batata, que mais? Alface, coentro, certo? São várias plantações diferentes lá, certo? Policultura, então eles faziam isso. Então, muitos alemães foram para o estado do sul, influenciados pelo clima. Esses imigrantes dedicaram-se às atividades de agricultura e pecuária. Agricultura, plantações e pecuária de animais, certo? Na agricultura predominava a policultura que eu falei agora, né? Que são várias plantações lá. Cebola, chuchu, cenoura, tomate, por aí vai, né? E o plantio de diversos vegetais para abastecer as províncias próximas. Então, tinha a policultura e o plantio de diversos vegetais para abastecer as províncias próximas, né, que estavam próximas às suas terras. Na pecuária, exploravam-se o couro, a carne, a carga e a montaria dos animais. Então, na pecuária, pegava isso aí. O couro, né, do boi, por exemplo. O couro para fazer cinto, para fazer chapéu, fazer sapato. A carne para comer, né? A carga, tá, o bicho para levar o peso. E a montaria, né? Montar, certo? O cavalo também, né? Estados onde os alemães se fixaram no início do século XX foi Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles pegaram mais terra, né? Aqui, ó. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Estão vendo? Vamos lá? E agora vem só um pedacinho aqui da página 80. Só uma parte, estão vendo aí, né? Outros imigrantes. Outras etnias também vieram para o Brasil, mas em menor quantidade. Foram quem? Os turcos, sírios, libaneses, judeus, holandeses, ucranianos, suíços, etc. Muitos turcos e sírios libaneses dedicaram-se ao comércio pelas cidades do interior do Brasil. Outros se fixaram nas cidades, ainda mantendo o comércio como principal forma de trabalho. Estado onde os turcos e sírios libaneses se fixaram no início do século XX. Aí aqui tem, ó, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, certo? E Santa Catarina. Então, olha aqui, ó. Esses que eu falei, tá vendo?
certo? Amazonas, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina, certo, gente? Ó, observação. Imigração e emigração. Ó, tá bem pretinho, tá vendo? Imigração e emigração. São palavras que descrevem o fluxo de pessoas em um país. A imigração é a entrada de estrangeiro em um país. Então, a imigração foram esses países que vieram para cá, que a gente leu, que a gente estudou. Então, imigração é isso, imigração, certo? A emigração é diferente, é a saída de pessoas do seu país, certo? A saída de gente daqui para ir lucrar em outro país, como os chineses, né? Os chineses, eles fazem muito emigração. Eles saem do país dele para vir vender aqui no Brasil, né? Aqui em Recife tem muitas lojas chinesas. Camaragibe também tem muitas lojas chinesas, né? E tá crescendo o comércio deles aqui no Brasil, certo? Isso é um exemplo, né? Certo? Então, emigração é a mesma coisa da gente, né? Eu saio daqui, né? Faz de conta que eu sei falar muito inglês, faz de conta, né? Aí eu saio daqui para dar aula lá nos Estados Unidos. Então, isso é o que? Isso é emigração, tá certo? Eu tô saindo daqui para trabalhar em outro país. E imigração é a pessoa vindo de outro país para o nosso. Tá certo? Como esses que a gente estudou, né? Os portugueses, os italianos, os espanhóis, os japoneses, os alemães, turcos e outros mais, judeus, né? Então, esses povos aqui, tudo são imigrantes que a gente estudou. E emigração é a gente sair daqui e ir para outro país, trabalhar lá. Certo? Vamos agora para as atividades. Primeiro, utilizando os códigos, descubra a palavra a seguir. Então, isso eu não vou dizer que é fácil, né? Aqui tem as letrinhas e tem os desenhos. Aí vocês vão pegando os desenhos e colocando as letrinhas. Tá fácil esse. Tá bom? Segundo, quais foram os incentivos do governo para atrair os imigrantes para o Brasil? Então, aqui tem dizendo quais foram. Aqui, ó, quais foram os incentivos? Tem aqui, ó. Passou a fazer campanhas, tá vendo aqui? Na página 78, ó. Passou a fazer campanhas até enriquecimento, tá certo? Então, passou a fazer campanhas até enriquecimento, tá certo? Aí vem o terceiro. Pesquise qual é o sentido da palavra migração. Só migração. Não é nem imigração e nem emigração. Vocês vão pesquisar, tá certo? E colocar o que significa. No meu livro diz que é mudar periodicamente de lugar, região, país, etc. Migração. Mudar de região, de lugar, de país, etc. Aí vocês pesquisam, tá? Pesquisem e vejam se é a mesma coisa do que tem no meu livro. Quarto quesito. Sabemos que no início entre 1880 e 1889, muitos imigrantes europeus vieram trabalhar no Brasil. Quais foram os países que tiveram o maior fluxo de imigração nesse período? Aí vocês vão ver aqui, ó, de acordo com aqui, ó, olha, a estatística. Aí vocês vão ver que o que tiver maior foi o que teve mais fluxo, né? Quem tá maior aí nessa rodinha? Hein? Aí você vai ver que é a Itália, italiano, ó, que é muito aqui, ó, vermelho, tá vendo? A Alemanha, Portugal e a Espanha, certo? Do outro lado, ó. Observe o mapa abaixo e pinte as regiões de fixação de imigrantes europeus no século XIX. Aí vocês vão para aquele ali, no século XIX, quais foram?
Olha só. Logo no começo a gente leu, no século XIX foram estes, tá vendo? Então, vocês vão pintar lá estes, igual na página 78, tá ok? Olha aqui, ó. Tá certo? Sexto quesito, pesquisa em revistas, jornais ou internet, imagens que representam as influências culturais e econômicas que os imigrantes trouxeram para o Brasil e colhe-as abaixo. O colega aqui, ó, não colou, certo? Não pesquisou. Se você tiver computador em casa, né? Aí pesquisa lá, você pode até desenhar, tá certo? Os africanos trouxeram para cá, eles eram escravos, mas trouxeram a feijoada, né? Aqui tá dizendo, representam influências culturais. Então a comida africana hoje em dia é muito vendida aqui no Brasil, né? Aquele acarajé, que mais? Feijoada, certo? Aí a dança também deles, né? Com berimbau, é muito vendido berimbau, né? Para quem gosta, certo? Os chineses, vocês podem pesquisar também dos chineses, né? Aquele yakisoba é muito vendido, o sushi, né? Vocês pesquisem aí e façam, tá certo? Agora vamos para o sétimo quesito aqui, sétimo quesito. Vamos lá? Assinar a alternativa certa de cada afirmativa. Região onde a maioria dos imigrantes iniciou seu trabalho. A gente sabe que aqui a gente está vendo que está do que? A região sul. Então vocês vão lá e só marca a região sul. Tá ok? B. Principal objetivo do governo em doar terras para quem quisesse plantar. Principal objetivo era o quê? Povoar a região sul. Povoar para o pessoal trabalhar e fazer o quê? Lucrar. Né? Lucrar com o café. Não é isso? O pessoal trabalhar lá, pedir emprestado mesmo, ele querer pedir cimento para descontar. Entendeu? Aqui tem povoar a região sul, sim. Conquistar a confiança dos imigrantes, não. Construir mais fazendas de açúcar, não. Os imigrantes que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar em São Paulo. Não, eu falei de cana-de-açúcar aqui? Não. Nas plantações de uva no Rio Grande do Sul? Não. Nas fazendas de café em São Paulo? Sim, foi. Aqui a gente falou do café, não foi? A plantação do café, da lavoura do café. Numere as afirmativas de acordo com a sequência dos fatos no texto. Quem acontece primeiro, quem acontece segundo, certo? Então, aqui no meu livro, quem acontece primeiro, vocês vejam no seu se tá certo, tá bom? O trabalho nas fazendas era muito difícil. É o último lá de baixo para marcar, tá? O último é o primeiro, ó. Eu vou lendo aqui, vocês vão observando, tá? O 2 os imigrantes compravam tudo de que precisavam nos armazéns dos próprios fazendeiros. Então, eles compravam tudo dos próprios fazendeiros, né? Na época que iam receber, descontavam, né? Aquele valor. Aí, 3, qual é o fato do 3? Então, deixa eu ver se tá certo aqui. Tá certo. Os patrões exploravam o preço dos produtos. Isso mesmo. Exploravam já para eles ficar com um pouquinho de dinheiro. Certo? 4. É esse aqui, ó. Tá certo. 4. O acerto de contas era feito na época da colheita do café. Quando eles iam colher, era o tempo que ia receber. Aí eles ficavam com quase nada porque pediam emprestado materiais dos armazéns deles. E o 5 e último, os italianos começaram a passar dificuldades financeiras por causa disso. Foi isso mesmo, 5 é aqui. Então, 5, 2, 5, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 1. Tá ok? Vamos para o outro quesito. 9º quesito. Observe as fotos e escreva a nacionalidade de cada pessoa retratada para ajudar. Leia as dicas.
Então, aqui tem as dicas para você descobrir que povos são, quer dizer. Vamos lá ler as dicas para descobrir. Ó, foram os imigrantes que vieram para o Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Aí coloca aí os italianos, tá? Aí o outro de lado. Esses são os italianos, tá? Agora esse outro, olha a roupa deles, ó. Imigrantes que prosperaram, compraram imóveis para alugar e conseguiram montar negócios. Que eu disse que eles eram mais espertos, os portugueses, tá certo? Foram, o de baixo aqui, ó, que tá com boi aqui, ó. Foram imigrantes responsáveis pelo transporte de mercadorias. A tourada faz parte de sua cultura. Foram os espanhóis, né? Eles lucraram com isso, com agricultura e pecuária, lembra? Muitos desses imigrantes foram para o sul, influenciados pelo clima. Ó, os alemães, tá? Os alemães se vestiam assim, né? Não sei agora, né? Mas pode ser que vistam também. Cada um tem o seu jeito de se vestir, né? Os portugueses aqui estão vestidos assim, mas isso não significa que eles ficam vestidos todo dia assim, né? Que hoje em dia, com a atualização, as pessoas trocam, né? As suas vestes mudam, né? Os países também trocam, né? Isso, 10º. Observe a imagem, essa imagem, e responda as questões sobre os imigrantes. Aqui tem, ó, navio de imigrantes, óleo com areia sobre tela, de Laza Segal, um pintor, né? Aí. Ou a mulher, não sei quem é Laza, né? 1941. Então, essa pessoa pintou isso aqui, né? Dos imigrantes, ó. Aí responda. Quais eram as condições dos imigrantes nas viagens? Olha a foto. Eram boas? Olha como tá todo mundo misturado aí. Não era muito boa não, né? Viviam amassados, né? Muito cheio de gelo. Não sei nem se tinha brigas também, né? Mas eu acho que não era muito confortável não, porque tinha muita gente, né? Era meio desconfortável. B. Em sua opinião, o que os imigrantes esperavam quando chegavam ao Brasil? Então, quando eles vinham aquelas propostas, né, que eles chegavam lá dizendo, ó, vocês vão ter terras, vocês vão trabalhar nisso, vocês vão prosperar. Então, qual era a ideia deles que eles tinham em vir para o Brasil? Qual era a sua vontade de ser aqui no Brasil, quando chegasse aqui? Expectativa, qual era a sua expectativa de cada um que vinha? Então ele esperava, ó, lucrar e ser rico aqui no Brasil, né? Construir fazendas, mais fazendas, lucrar muito, ficar rico, né? Ou fazer mais coisas, fazer, não sei o que eles pensavam, né? Fazer escolas, ou fazer hotéis para alugar, ou fazer casas, ou fazer muita agricultura, com pecuária, não sei. Então, a sua ideia você só coloca lá. Eles esperavam ficar ricos, em lucrar com esse negócio, né? Construir coisas. Bota seu pensamento, tá bom? Ainda tem um 11º, tá? A tarefa é meio grandinha. Leia o texto a seguir. Esse texto aqui, ó. Só tem essa parte aqui. Vamos ler o texto. Ó. Os imigrantes eram homens, mulheres e crianças dispostos a emprestar o seu esforço a uma terra da qual mal haviam ouvido falar. Na bagagem, no entanto, mais do que as velhas roupas surradas, velhas, né, rasgadas, meio rasgada, né? Roupa surrada é porque já tá velhinha, certo? Então, trouxeram ideias que transformariam para sempre a feição das nossas cidades. Então, o textinho é de Reviver das Raízes, folheto da exposição realizada no Memorial do
Imigrantes, São Paulo, 1996. De acordo com o que foi estudado sobre a chegada dos imigrantes ao Brasil e com o trecho acima, escreva um pequeno texto falando sobre a expectativa dos imigrantes na nova terra. Então, ó, a expectativa dele, ó, os coitados, minha gente, eles saíram da terra deles, deixaram a terrinha deles, para vir trabalhar na terra que ele mal conhecia. Não conhece o Brasil não, mas vamos botar fé, vai dar tudo certo lá. Os coitados, quando chegaram aqui, começaram a pegar emprestado do próprio armazém do povo que estava aqui, né, dos portugueses que estavam aqui, e eles aumentavam muito, tipo tijolo é tanto. Aí aumentava o valor para eles ter que receber bem pouquinho, gente. Uma maldade isso, né? Então eles vieram para cá, eles não lucraram muito com esse negócio. Então vocês vão escrever as expectativas deles, ó. Aí você pode colocar. Eles vinham na expectativa de chegar aqui, pensando que eles tinham de ter uma vida boa, melhor, dinheiro, né? Estudo, certo? Terras, certo? Boa comida para comer, boa roupa e tudo mais, do que eles queriam, do que eles tinham lá, né? Que eles já não estavam muito bem financeiramente lá, nos países deles. Então eles chegavam aqui pensando que ia ser bom para eles, que eles iam ter roupa boa, ia ter comida boa, ia ter estudo bom, ia construir coisas. Então, a resposta se parece daqui. Cadê? Foi de outro quesito que a gente escreveu. O que eu falei para vocês? Pronto, parece com a 82, ó, letra B. Essa resposta vai aparecer quando a 83 aqui, a página 83 do 11º. É parecida a resposta das duas, da letra B e do 11º. Terminou nossa aulinha, tá, meus amores? Tchau, tchau, até pra semana. Fiquem com Deus, pra semana começa nossas aulinhas presenciais. Quem puder vir pra escola, venha, tá certo? Quem não puder, assiste online, certo? Tchau, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.